E no último dia 22 foi celebrado o Dia Mundial da Água, ocasião em que foram realizados inúmeros eventos comemorativos em todo o país, pois nessa mesma data também se comemora o Dia Nacional da Água. Sabemos todos que a consciência ecológica é uma noção muito recente na história da humanidade e que surgiu como resposta à constatação de que os recursos naturais são findáveis. Sabemos também que de todos os recursos essenciais à preservação da vida e da qualidade de vida, a água é o que mais preocupa, embora a Terra seja conhecida como planeta água em razão de 3/4 de sua superfície serem cobertos por esse precioso e indispensável líquido. As razões desse paradoxo são também conhecidas, a começar pelo fato de que 97,5% da água que recobre o planeta estão nos oceanos. Vale dizer, a água salgada, imprópria para o consumo humano, e também pela condição de que a quase totalidade da água doce, 24%, está disponível para a população por se localizar em geleiras e aquíferos subterrâneos de difícil acesso. Sobram menos de 1% para o uso dos humanos, dos animais, para a produção de alimentos e para manter vivos os rios e lagos. Tudo isso sem considerar que grande parte da água doce do planeta está seriamente comprometida pela poluição, um bem que é essencial à vida, mas que neste caso torna-se meio transmissor de doenças. Essas condições, senhor presidente, foram determinantes para que autoridades diversas, cientistas e ambientalistas, reunidos no Rio de Janeiro em 1992, na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que ficou conhecida como Rio 92 ou Eco 92, instituíssem o Dia Mundial da Água e divulgassem a Declaração Mundial dos Direitos da Água. O objetivo dos participantes da Rio 92 foi chamar a atenção da comunidade internacional para a necessidade de evitar o desperdício e de preservar a qualidade da água para uso da atual e das futuras gerações. Quando olhamos para as formas de utilização da água doce no mundo, verificamos que 70% dela é gasta na agricultura, 22% na indústria e apenas 8% em uso doméstico. É importante destacar que em todas elas o desperdício é muito alto. Pela primeira vez na história da humanidade, mais da metade da população mundial está vivendo nas cidades. Ao todo, são 7 bilhões de pessoas que necessitam diariamente de água tratada para beber, fora o que é usado para produzir alimento e outros bens, inclusive a criação de animais. Como já destacamos, 1 quilo de carne, por exemplo, exige o consumo de 15 mil litros de água, enquanto 1 quilo de trigo consome 1.500 litros de água. Hoje, já se busca o desenvolvimento de processos de redução da chamada pegada hídrica, que, embora não seja algo tão simplista, nada mais é do que o emprego de novas formas de gestão para o consumo sustentável da água doce. Por esses processos, a água será considerada um dos itens, se não o principal, que comporão os produtos comercializados, sejam eles de origem industrial ou agrícola. Isso implicará, no futuro próximo, numa maior valorização daqueles produtos que forem produzidos com menor quantidade de água. No Brasil, país que detém entre 12% e 13% dos recursos hídricos do planeta, só nos últimos anos se intensificaram as campanhas de conscientização
e os esforços para a manutenção da oferta de água em condições regulares. A abundância de água em nosso território, entretanto, não nos permite atitudes descuidadas, a começar pelo fato de que 73% da nossa oferta hídrica está na Amazônia, distante dos grandes centros de produção e das grandes concentrações humanas. Um dos exemplos do problema desse distanciamento, eu posso citar, é o da China, que tem uma população 7 vezes maior do que a nossa, 1,346 bilhões de pessoas, e detém apenas 9% da água doce do mundo, e um enorme contingente de 690 milhões de pessoas vivendo nas cidades. O ambientalista John Emílio Tatum, professor da Fundação Armando Álvares Penteado e presidente da Associação Guardiã da Água, enfatiza as dificuldades do rápido e, por vezes, descontrolado processo de urbanização. Esse crescimento explosivo da população urbana, diz o ambientalista, impõe desafios sem precedentes, entre os quais a falta de suprimento de água e serviços de esgotamento sanitário são os mais preementes e lesivos. Por outro lado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o emprego de novas e renovadas tecnologias no tratamento de água e de esgotos é uma notícia alvissareira, inclusive pelo fato de já estar sendo aplicada em algumas cidades brasileiras. Refiro-me à eletrolítica. A técnica do método eletrolítico no tratamento de esgotos não é nova. Vários países já usaram ou testaram esse processo, porém os resultados na época não foram muito satisfatórios. No entanto, estudos do Departamento de Bioquímica e Microbiologia da Universidade Estadual Paulista, Unesp de Rio Claro, vêm demonstrando resultados bastante positivos com o emprego do processo eletrolítico. Processo esse que também vem sendo utilizado na Estação Eletroquímica de Tratamento de Esgotos Sanitários no Rio São Pedro, município de Macaé, no Rio de Janeiro, cidade conhecida como a capital brasileira do petróleo. Há alguns anos, esse rio era totalmente poluído, impróprio, até mesmo para práticas de canoagem, apesar de ser potencialmente propício a esse tipo de esporte. Pois bem, os resultados são fantásticos. Boletim de análises da Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, de 2003, revela que a estação conseguiu, entre outros, 99% de descontaminação do esgoto que nele deságua. Em geral, são usados 2 tipos de sistemas de tratamento de água: o biológico, pelos métodos aeróbico e anaeróbico, e o físico-químico, com a aplicação de produto químico, considerado um método convencional, e um método eletrolítico, do qual estamos aqui falando. E isso com a aplicação de corrente elétrica para a separação química da água mediante o uso de eletrodos. É um processo alternativo e complementar ao convencional, porém muito mais barato. Mas as vantagens não param por aí. Ele também pode ser usado no tratamento de água para consumo humano e de esgotos, fazendo retornar a água limpa para a natureza ou para o reuso. Até o óleo jogado no esgoto pode ser recuperado e usado na produção de biodiesel. É um sistema com grande potencial de uso no tratamento de resíduos industriais, inclusive facilitando o reaproveitamento e a reciclagem dos produtos recuperados. Portanto, são reais e vantajosas as possibilidades do seu uso nas indústrias petrolífera, química, siderúrgica, farmacêutica, entre outras. Antevejo
os benefícios do emprego da tecnologia eletrolítica, tanto do ponto de vista sanitário, pela redução ou mesmo pela eliminação de micro-organismos contaminantes, quanto ambiental, pela diminuição de substâncias químicas de grande potencial poluidor presentes na água, a exemplo dos metais pesados. Do ponto de vista operacional, é comprovada a sua eficiência, além de ser um sistema de fácil operação, que ocupa espaços pequenos e instalações mais simples do que outros modelos. Não é tóxico e pode ser facilmente automatizado. Em termos econômicos, o processo eletrolítico requer menor investimento em relação aos sistemas convencionais, tem menor custo operacional, demanda menor tempo de instalação, tem baixo consumo de energia e custo de manutenção, além de possibilitar o reaproveitamento da água e dos resíduos tratados. Trata-se de um método simples, se comparado aos demais processos empregados em sistemas convencionais de tratamento de água. Basicamente, é usado o reator com barras ou placas de eletrodos, que, ao serem energizados, fazem o processo de eletrólise a partir da entrada do esgoto bruto no sistema. Com a passagem da corrente elétrica no meio aquoso, há uma quebra das moléculas, momento em que a água se separa dos resíduos sólidos que se transformam em pequenos flóculos. Eu até acrescento que, participando de uma demonstração, de um teste de laboratório, juntamente com o professor Sérgio Lemberg, que é pesquisador dessa tecnologia, eu pude ver ali em loco o tempo e o processo sendo efetivado. E foi usado como teste, primeiro, uma água que foi contaminada com um corante, e no momento que foi feita a eletrólise, em poucos segundos, o corante se separou da água, flocando e flutuando. E o mais interessante, na quebra das moléculas, uma vez quebradas as moléculas, o resíduo não se mistura mais à água. E a água, imediatamente, ela já pode ser lançada para reuso. Então, uma tecnologia que, conhecendo, eu realmente fiquei admirado. E também foi feito um teste, e o professor explicava, com a estação pronta, ela toda computadorizada, e ela toda através de elementos, através de toda a computadorização do sistema. Imediatamente quando o esgoto entra, ali nós já temos a alcalinidade da água, o pH, tudo ali já é controlado a partir dos testes de laboratório, e então o tratamento se faz de maneira muito rápida. Num país como o nosso, onde apenas 16% dos esgotos são tratados, eu vou reforçar isso, no nosso país, 16% dos esgotos são tratados, o que apresenta baixo ou baixíssimo índice de reaproveitamento da água, e que está na expectativa de um aumento da produção de petróleo com a descoberta do pré-sal, bem como o avanço do agronegócio. O uso de tecnologias como essa é motivo de alegria e renovação da esperança de uma vida melhor, nossa e das gerações futuras. Entretanto, senhor presidente, não basta garantir o fornecimento regular da água, é preciso, sobretudo, garantir a sua potabilidade. Nosso país é um dos grandes produtores e exportadores de alimentos do planeta, mas é também um dos grandes consumidores de agrotóxicos perigosos para o ecossistema aquático e para o meio ambiente em geral. O constante crescimento do consumo mundial de água, a diminuição das reservas hídricas, a poluição dos rios e dos lençóis hídricos por esgotos domésticos e industriais e por agrotóxicos e o processo de desertificação mundial são realidades que nos impõem a obrigação e a responsabilidade
de tratarmos os efluentes lançados no meio ambiente. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente, e gostaria, finalizando, também de parabenizar o nosso senador Pimentel. Hoje nós aqui aprovamos o FUNPRESP, e como falamos na comissão de CCJ, vimos ali que na questão do mérito houve uma convergência quase que unânime por parte dos senadores. Então eu quero parabenizar aqui o nosso relator do FUNPRESP, o senador Pimentel. Presidente, obrigado.